pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Meus amigos de bancada, Michele Senise e Márcio Escudeiro, temos um convidado muito bacana hoje, André Carvalho, jornalista com especialização em comunicação empresarial, carioca, flamenguista, enfim, temos vários assuntos para conversar com o nosso amigo. Tudo bem, André? Tudo bem. Você ressaltou aí, porque flamenguistas estamos todos de luto, mas será um luto provisório. Provisório. Queda por cima. Breve teremos aí novidades do nosso time. Não vou me manifestar no começo desse programa, então, hein? Vou ficar aqui calada, porque eu não estou de luto, eu estou feliz, eu estou ótima. Muito bem, a gente imagina. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso manual do YouTube, que a gente sempre faz, né, nesse comecinho de programa, início de programa, e depois vamos ao bate-papo, a entrevista com o André Carvalho. Por favor, minha bancada. Ladies first. Vamos lá. De costume. Vou quebrar seu galho para você beber uma aguinha, Márcio. Não, gente, só pedir para vocês que vieram até aqui se inscrever no nosso canal. A gente sempre traz um monte de entrevista muito bacana, sempre de forma leve, descontraída, divertida, mas com muito conteúdo. Então se inscreve, ativa os sininhos, o sininho para vocês receberem a notificação de quando subir uma entrevista nova, tá? Boa. Muito bem. E já vai dando ali o like, porque eu tenho certeza que vai ser bom pra caramba. Afinal de contas, o nosso convidado é rubro-negro. Não é mesmo, Sandro? Você tem dúvida que vai ser bom? Eu não tenho nenhuma. É verdade. Formamos de novo a nossa bancada, a maioria. Né? Fizemos aqui a Fla Press novamente. Né? Isso. Somos a maioria não silenciosa. Nunca não silenciosa. Mas, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos deixar, então, a Michele, né, como para não dizer que a gente está fazendo algum tipo de bullying com a Michele, que por ela ser a única vascaína e tal, representante, né, feminina na bancada, deixar a Michele, né, fazendo as honras da casa, começando a entrevista com o nosso amigo André Carvalho. Eu agradeço. Eu em primeiro lugar, em segundo, não. Em segundo lugar, não combina comigo. Muito obrigada. André, obrigada por você ter vindo. Eu queria começar a entrevista falando de um assunto que eu particularmente adoro. Quando eu estava pesquisando sobre você, eu vi que você atuou muito tempo com endomarketing, e é uma coisa que, assim, eu amo. Eu também, atualmente eu tenho uma outra profissão, mas já trabalhei diretamente com endomarketing. E eu queria ouvir de você, assim, a sua opinião sobre a importância do endomarketing e se você consegue trazer para a gente um número médio de quanto isso aumenta o faturamento de uma empresa, o rendimento dos funcionários, né, daquela equipe. Eu costumo dizer o seguinte, e até onde eu atuo recentemente, que é o Instituto Brasileiro de Atuário, que eu sou assessor de comunicação lá, a gente não faz um endomarketing, mas é a mesma mensagem, né? Ele não traz uma lucratividade, o endomarketing não traz uma lucratividade efetiva financeira, ele traz uma lucratividade institucional. Uma vez que você mantém os seus colaboradores, os seus stakeholders, todos motivados e todos integrados com a mensagem da empresa, você consegue ter uma produtividade maior. Então, em números efetivos, a gente não vai ter como venda. Assim, onde eu estive, que foi no Banco Nacional, que inclusive até o episódio para ficar mais... Eu fechei as portas do Banco Nacional. Eu estava na fase final do Banco Nacional, para você ver que eu sou antigo, ali na altura de 95. Eu fechei quando ele foi... houve a fusão, eles foram adquiridos pelo Unibanco. Então, era endomarketing aqui no Rio de Janeiro, e aí foi transferida a área. Então, eu vislumbrava, e até porque eu era do endomarketing do jornal Guarda-Chuva, que era uma revista, né, e começou como um jornal e inclusive ganhou prêmios Aberge na época, então virou uma revista, e eu conseguia vislumbrar não por números de faturamento, mas como índices de motivação. Uhum. Então, funciona perfeitamente para você manter uma equipe bem integrada e com a mensagem uníssona, né? Mas está diretamente ligado, né? A gente pode não conseguir mensurar, mas certamente um funcionário... Sim. Que tem aquele que veste a camisa, né? Que é muito feliz de trabalhar, ele produz mais, ele entrega melhor. Isso, porque o que acontece? Como você não é necessariamente uma área de vendas, você vende uma mensagem, mas você não vende
vamos dizer, não tem um número de crescimento de números financeiros, mas você tem o crescimento do estímulo do seu funcionário. Então, como a gente é profissional de comunicação, a gente vivencia isso durante muito tempo, a gente sabe os resultados. A gente consegue ter um tipo de mensuração diferente. Como a maioria de quem é empresário efetivamente pensa em números financeiros, mas não pensa em números institucionais, grosso modo, ele não consegue ver tamanha relevância, né? Mas quem enxerga consegue ter o resultado necessário e adequado. André, você acha que nesse momento que a gente está vivendo, né, onde passamos aí por um período de afastamento, as pessoas estão longe, quer dizer, não estão mais dentro das empresas, né? Elas estão fora, estão em casa. Você acha que esse vai ser um grande desafio? Como é que você vai conseguir levar esse engajamento, essa cultura, para uma situação que todo mundo vem dizendo que deve permanecer aí até depois de tudo passar da pandemia, né? Quer dizer, muitas empresas já pensam na possibilidade de colocar ali, se não as pessoas em home office, mas em flex office, a gente já falou disso aqui, né? Fazer uma coisa mais flexível. E é um desafio, porque a galera fora do escritório, né, tende a ficar mais dispersa. Como é que você vê esse futuro? Eu costumo dizer o seguinte, então nas lives que eu faço, depois eu vou fazer o meu jabazinho, tem que fazer o nosso jabá. Eu costumo dizer o seguinte, o processo da pandemia, eu costumo dizer o seguinte, a gente estava numa ponte de substituição, de redução de postos de trabalho, aquela velha tese que 50 anos depois, cada vez que eu fui lendo, diminuiu o prazo, metade dos postos iriam ser extintos. Aí tem uma outra teoria que fala que iriam se transformar. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente estava num processo que, de repente, em 30 anos, esses postos iriam ser modificados, eu posso dizer que a pandemia, ela adiantou esse processo pelo menos em 10 anos. Eu não tenho números efetivos, mas eu tenho percepção das pessoas com que eu converso, do que eu vejo, do que eu acompanho, do que eu leio. Então, esse processo, as pessoas foram, eu costumo dizer também, que é que nem uma fruta que ficou de vez que você botou um jornal. Então, nós ficamos naquele jornal para amadurecer. Então, a gente está nesse processo de amadurecimento forçado. Então, nesse processo de amadurecimento forçado, a gente vive momentos históricos, e esse momento mais histórico ainda, né? Esse vai ser um grande desafio mesmo, de você mobilizar. Mas, em contrapartida, até a gente está utilizando um instrumento que é uma possibilidade de você manter essa equipe engajada, de manter não só a equipe, como a empresa engajada com os seus consumidores. Então, utilizar as tecnologias vai ser saber como utilizar da forma mais adequada, vai ser o pulo do gato para isso. Eu conversei, numa das minhas lives, eu conversei com a pessoa que é responsável pela informática da Ipiranga. E ela soltou uma seguinte pérola que, para mim, foi fundamental. As ferramentas que a gente utiliza, que hoje está muito em voga, com live, etc., elas já existiam. O que este processo de pandemia fez forçou que a gente utilizasse. E utilizar processos também que já estavam em encaminhamento. Então, o processo de home office, por exemplo, já era um processo que eu tenho conhecimento de algumas empresas já estavam começando a estudar, inclusive alguns dias da semana, já colocar parte da equipe em home office. E agora ele vai, quem é empresário verificou, é possível. A gente tem ganhos financeiros efetivos. Tem poucas perdas na medida em que você tem esses instrumentos de comunicação que estão bem ativos. Então, se você não consegue utilizar o Skype, não consegue usar o Zoom, o Teams e similares, você tem um telefone, que você tem o WhatsApp. A única questão, e que também conseguiu resolver, é da cultura. Qual é a questão da cultura? É a desconfiança de ambas as partes, tanto patronal quanto funcionário. O cara está em casa, não está trabalhando. O instituto do relógio de ponto é a prova da confiança ou desconfiança, né? Dessa relação. E, estando em casa, estando em home office, verificou-se que é possível. Então, essa relação
teve que ser fortalecida e acabou sendo fortalecida. Essa relação de confiança de patrão e empregado. Boa. Não, eu estava escutando aqui e eu estava até ia dar uma interrompida, mas não precisou, porque eu concordo contigo. Vários amigos meus em várias empresas, inclusive multinacional, antes da pandemia já estavam em home office. As empresas de fato já estavam pensando nessa hipótese. A pandemia acelerou realmente. Gente, rapidamente aqui, me bateu também uma coisa interessante, porque na apresentação do André, eu não falei algumas coisas do tipo que ele, por quase 15 anos, foi editor da revista do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, por exemplo, que ele também chegou a trabalhar com assessoria de comunicação na Prefeitura de Itaboraí, Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, jornalista experiente, teve passagem por vários veículos, né? Produtor da antiga extinta TV Manchete, e por aí vai, o Banco Nacional, como ele mencionou, e tal. Mas esse lance assim, de trabalhar especificamente lá na agência, quando a gente trabalha no segmento da área de saúde, e aqui você tem uma experiência boa nisso, né? Odontologia, nós temos lá clientes também nesse segmento, e médicos, né? Profissionais liberais e tal. É uma cacetada de nãos, né? É um cuidado, é cheio de conselho de ética, é difícil fazer marketing dessa turma. Primeiro, essa turma, eles, como marqueteiro, eles são bons médicos, né? Porque eles não sabem praticamente nada de marketing, eles são muito fracos nesse sentido, mas a proposta deles não é essa, né? Ainda bem, graças a Deus que eles têm que ser médicos. Mas assim, é cheio de nuances, né? É cheio de detalhes. No jornalismo, especificamente na comunicação corporativa, é assim também como é no marketing? O que acontecia? Como eu fazia? Eu editava a revista do Conselho, a gente ia mais para o campo institucional. Então, a gente fazia o jornalismo chapa branca. Né? Sempre foi uma grande batalha, um grande tema meu de disputas ali dentro. Inclusive, foi o tema da minha monografia, da minha especialização em comunicação empresarial. Um veículo corporativo, ele tem que ser eminentemente chapa branca, ou ele pode ser um veículo informativo. A briga que eu tinha sempre por lá era o seguinte: nós estamos qual é a grande questão de um veículo de comunicação qualquer, TV, rádio, internet, é o custo. Então, o custo ele já era abraçado pelo jurisdicionado, ou pelo inscrito no conselho, para quem é registrado. Então, ele paga lá a anuidade, que uma parcela dessa anuidade custeava a revista. Então, tinha que ser uma prestação de serviço, era a briga que eu sempre tinha, uma prestação de serviço de informação de forma geral, que fosse interessante à classe, não fosse técnica, porque a proposta não era para ser uma revista técnica de odontologia, porque isso a academia, a universidade, eles fazem cursos diversos, mas que fossem informações que fossem interessantes. Mas era de interesse para quem dirigia, no caso a diretoria e a presidência, que fosse eminentemente um veículo chapa branca. Então, essas questões desses embates de divulgação, a gente não, graças a Deus, não tinha. A gente tinha um controle efetivo para não infringir as normas. E o que acontecia muito de infração de norma na publicação era no tocante aos anúncios. Por quê? Porque um dos grandes... isso também é uma questão-chave para a publicidade, também para o direito, essa noção que no Código de Ética tem, que é não mercantilização da profissão. Uhum. Então, uma publicidade, foi o que o Sandro colocou, a dificuldade sempre tomar seu cuidado de não mercantilizar a profissão. E aí o Código de Ética volta e meia era discutido, eles tinham encontros, esqueci até o nome do encontro que tinha, para fazer o debate, até porque tinha que se atualizar, né? Quando a odontologia foi criada, foi instituída há muito tempo atrás, depois quando ela é regulamentada, década de 60, veio para cá, muita coisa mudou, a comunicação mudou, mas determinadas essências a gente precisa manter, porque senão complica. André, sim. André, mas com as redes sociais atualmente, o que eu mais vejo, não na odontologia, mas no campo da medicina, são médicos
divulgando, se divulgando suas clínicas, se autodivulgando, gerando conteúdo, né? Então, fazendo todo esse trabalho de inbound e tudo mais, eu vejo bastante, inclusive, Facebook, Instagram. Inclusive, tem coisas até, dependendo da clínica, que eles colocam aquela, quando é estética, né? Clínica de cirurgia plástica ou estética, nesse sentido, eles colocam aquele antes e depois que é proibido. Não pode. Isso aí, a infração é grave. Pois é, mas colocam. O que mais tinha lá, tinha a câmara de instrução, que era a primeira... Vamos sair um pouco da comunicação, vamos lá para a organização lá interna deles. Tinha a câmara de instrução que, por exemplo, teve o erro. Era placa de divulgação, você não podia colocar muitos detalhes, só sua especialidade, etc. Ia para essa câmara de instrução para ganhar o primeiro puxão de orelha. Olha, corrige. Se a pessoa incorresse no erro de novo, ia para o julgamento. Então, tinha censura pública. Só que censura pública só publicava na revista. Precisava de um veículo e era a revista. Não tinha tamanha publicidade para um público distinto. E tinha as multas. Então, assim, isso é erro, porque você induz. Porque como você está lidando com um fator humano, o meu resultado pode ser diferente do seu. Então, se eu for fazer um tratamento de implante, para mim, a minha arcada é minha impressão digital. Tanto que tem exame de arcada dentária quando tem a questão de morte, né? Não consegue impressão digital, vai na arcada dentária. Então, a sua impressão individual é a tua arcada. Então, imagina você, mostra para mim o meu resultado do implante numa sessão única, eu consigo... Só que para você, não. Você pode ter um dente incluso, e aí isso pode ter problema. Então, assim, não pode, é equivocado. Ele pode... É o princípio da individualidade na saúde. Exatamente. Mas o que algumas empresas, algumas clínicas, algumas clínicas do setor, né, têm feito? Isso está sendo muito escancarado. Eles pedem para que as suas clientes publiquem nas suas respectivas redes sociais e marquem a clínica. Então, quer dizer, tira digamos assim, a culpabilidade da clínica estar fazendo propaganda, mas as clientes que estão colocando lá. Entendeu? E a clínica, logicamente, reposta, né? Compartilha. Então, ela meio que ameniza, mas a gente vê, isso é nítido que é combinado, né? A coisa é meio combinadinha, porque não é possível que todas as clientes... tudo bem que existe um narcisismo, existe toda, né, uma cultura aí da corpolatria, mas é um negócio muito fake. Então, quer dizer, tira a responsabilidade da clínica e você vê determinados centros estéticos, determinados cirurgiões plásticos e clínicas de cirurgiões plásticos e tal, com praticamente todas as suas clientes postando antes e depois. Quer dizer, a clínica passou a bola, eu não faço, mas os clientes estão fazendo. E como é que... né? Foi combinado. Todo mundo. Eu vou criar polêmica aqui, vou ser polêmico. Agora, porque, assim, mais uma vez, a gente, quando discute aqui, eu acho que a liberdade de expressão é algo fundamental. Então, a gente não está discutindo a lei, né? A lei existe para ser aplicada. Perfeito. Considerando isso, o cara está vendendo estética, né? Estética não é uma coisa, não é uma necessidade. Estética é uma coisa para você ficar mais bonito, mais legal, mais... com uma cara mais simpática, seja lá o que for, né? Então, eu, agora, criando a minha polêmica, cara, não vejo problema nenhum das pessoas demonstrarem o resultado daquilo que é estético. A gente não está falando de nada, de uma cirurgia, de uma complexidade ou de um tratamento. É uma questão pura e simplesmente estética, de bem-estar, né? De você se ver ali e se sentir feliz. Então, como é que o cara vende isso? Como é que o cara vende esse bem-estar, vende esse resultado? Mostrando o resultado. O que o André falou tem sentido. Não é fórmula de bolo. O que pode servir para uns não vai servir para outros. Aí a pessoa vai naquela achando que a Graciane Barbosa lá não toma bomba. Concordo com você, mas isso funciona com cabelo também. As pessoas têm cabelo diferente. Quando a gente está falando de estética, isso funciona com maquiagem. As pessoas têm peles diferentes, né? Isso funciona com qualquer coisa. Quando a gente está falando de estética, acho que o campo ele amplia. Se fosse um tratamento para uma doença, eu concordo. Né? Não, mas quantas pessoas, modelos já morreram, chegaram a passar quase teve que amputar a parte de corpo, porque foi botar implante de bumbum, implante de perna. Isso é sério, rapaz. Estética é sério. Eu concordo com você na primeira parte, quando você fala assim,
Aí vamos duas partes. A primeira parte, a pessoa que passou pelo procedimento, seja odontológico, estético, cirúrgico, etc., ele sim, é liberdade individual, até para o orgulho, para o ego dele, ele colocar tranquilo. Mas quando chega para o profissional, e aí eu acho que é uma essência que a gente tem que resguardar para qualquer profissão, e aí antes disso eu vou fazer uma colocação, até esqueci o que eu ia falar. Não, que era uma coisa que o Sandro tinha dito. Agora lembrei. Sobre a questão de ser fake. Fake é pra gente, pra Michele, eu, você, Márcio, que a gente entende de comunicação, quando você fala assim, parece fake, mas para o público em geral não sabe que é fake. Aí eu vou retornando ao ponto. A ética a gente tem que segurar. Por mais que seja que trave, por mais que retarde determinadas coisas, a gente precisa mudar. Você tem que se manter. Eu sou meio tradicional nessa questão, de você segurar determinadas coisas. Outras, o que forem possíveis, a gente modifica. O que for possível, a gente atualiza. O que não for, o que for da essência, porque se a gente a lei. Se a gente começar a entender que a modernização das coisas é do que eu acho, do que eu posso, do que é preciso fazer, a gente passa a não respeitar a lei. Eu vejo o caso recente do desembargador que pegou a multa e jogou na cara do fiscal. Mas ele não respeitou, e aí ele veio para um debate de que não é lei, é determinação, mas se você pensa numa coletividade, e aí indo para a ética, especificamente para a ética odontológica ou da ética das áreas médicas, se não mantiver isso, vira qualquer coisa. A gente acaba permitindo criar Frankensteins, por exemplo. Porque se a gente não segurar a ética, a gente vai ter uma criação de dogmas. Desculpa te interromper, André. Eu justamente falei que a lei é para ser cumprida, mas ela é para ser cumprida, mas também para ser discutida. Se a gente não concordar ou achar alguma coisa que pode melhorar, né? E eu não estou falando dos procedimentos em si, não. Eu estou dizendo só da demonstração do resultado. Ou então da demonstração daquilo que, porventura, pode acontecer se você fizer aquele tratamento. Até porque é só assim que as pessoas vão se inspirar, né, em fazer ou não fazer. Para o cara levar o conhecimento de uma pessoa, por exemplo, que ele tem um problema, sei lá, nos dentes e que ele pode acertar aquilo ali de uma outra forma que não usando aparelho, por exemplo. Como é que ele vai saber desse resultado? Através de uma comprovação ou de uma exemplificação daquilo ali, né? Eu não estou dizendo nada que vá com relação de encontro com a ética. Eu estou falando pura e simplesmente da estética aí. Não estou falando da ética, num outro sentido. Sim. Mas aí vai em relação, vai de encontro ao que o Sandro falou. A partir do momento que o paciente faz a divulgação, é uma coisa, porque o meu resultado foi esse. Porque se ele se compromete, ele põe um antes e depois, com o advento do novo Código Civil, você tem obrigação de resultado. Quando você faz esse tipo de divulgação, você vai ter o direito de exigir e até acionar judicialmente esse profissional que ele não cumpriu o resultado. Então, os dentistas estavam, nesse período de 15 anos que eu fiquei por lá, eles estavam se vendo com várias contendas jurídicas, porque o dentista é uma profissão em si mesmada. Por isso que o Sandro também, retomando do que o Sandro falou no princípio, eles sentam ali no mocho, o mocho é aquele banquinho deles, né? O equipo é a cadeira onde a gente senta, e o mocho, eles sentam ali e ficam praticamente o dia inteiro, quando não trocam de clínica, consultório, às vezes não princípio de carreira, principalmente, ele não tem o consultório, ele aluga o consultório, ele faz concurso para ser médico de programa de saúde de família, eu não sei como anda a situação até com mudanças de governo, com o Temer e agora com o Bolsonaro, não sei a realidade, mas estava havendo meio que um desmonte. Então, eles ficam e tendo que se aprimorar tecnicamente. Então, para essas outras questões, seja de marketing, legislação, etc., eles não tomam um pouco cuidado, porque eles estão nessa briga para a clientela. Então, por isso que eles são tão sedentos, tão famintos pelo marketing, de vender. Então, o profissional que é muito bom, que tem muitos clientes, a palestra dele bomba. Nem tanto pelo cara ser um cara com uma excelência técnica, mas um cara que tem muitos clientes. Então, é uma questão severa. Então, o código
o novo Código Civil deixou esse embate para eles. Então, eles passam a ter muito mais cuidado com isso. E alguns acabam burlando. Então, vamos dizer, essa questão do paciente divulgar é meio burla, e que é o que o Márcio fala. Vamos encontrar uma alternativa, a alternativa que eles encontraram. E assim, não vejo como sendo tão ilegal, né? Porque feito não está indo contra a lei. Aí é uma discussão que vai para é uma discussão grande. Michele, você está tentando fazer uma pergunta e a banca flamenguista não está deixando você fazendo bullying. Vascaínos não se metem nessa história, não. Não se metam. Não, é isso, na verdade, não era nenhuma pergunta, era para dizer que, apesar do Márcio ser flamenguista, nesse caso eu concordo 100% com ele. Assim, até como mulher, eu acho que, assim, na verdade, o ser humano, compra resultado. Então, se você vira para os seus amigos e fala assim, comecei uma dieta, vamos começar uma dieta? Vou emagrecer, vamos começar. Ninguém está nem aí. As pessoas viram para você e falam, pô, mas que dieta, toma um chopinho, só uma batata, só hoje, não sei o quê. E aí, quando você, de repente, aparece magra, as pessoas te olham e falam, o que você fez? Eu quero isso, eu quero fazer o que você fez, eu quero esse resultado. Então, quando você mostra o resultado no campo da estética, você consegue fazer as pessoas acreditarem que aquilo é possível. Então, eu concordo 100% com o Márcio quando ele diz que, assim, hoje não é correto fazer isso, a gente não pode fazer, a lei está aí para ser cumprida. Mas eu concordo que é uma coisa que merece um debate, porque se aquela pessoa autoriza e se você, de repente, não expõe o rosto ou, enfim, não causa um desconforto para aquela pessoa, eu também não vejo como um grande problema, assim, um antes e depois, por exemplo, de dentição ou de estética ou de qualquer coisa. É só um outro ponto de vista. Só respondendo a sua indagação. E também é difícil ela concordar com o Márcio. É difícil. Michele, eu vou botar um adendo para você. Uma coisa para você questionar. E também com medo... define aí um procedimento que você quer que você entenda como estético que seja interessante, né? Porque senão a gente já teve o caso da transmissão do jogo do Flamengo, quando o Alexandre foi fazer um comentário do cabelo da jornalista, ela ficou uma arara. Então, para não ter correção. Vamos lá, seja cabelo, seja emagrecimento, vamos lá, cabelo, né? Para não ficar bem rápido. Você viu o cabelo da sua colega que ela fez umas luzes incríveis, ficaram lindas. Você vai querer, e ele faz a publicidade dessas luzes, você vai querer umas luzes, que é o clareamento, igual. Só que o seu cabelo tem tonalidade, tem uma espessura, tem uma conformação diferente. O seu cabelo fica diferente do dela. Você fica loura platinada, não conseguiu, ele abriu demais, etc. O que vai acontecer? Você viu aquela propaganda que estava efetiva e ficou uma perfeição, e você não atinge. Você queria igual. Você vai querer igual, exatamente pelo exemplo que você deu. A pessoa ficou magra, a pessoa ficou com outro tipo de dentição, ficou com procedimento, cirurgia, um botox, etc, etc, etc. Você vai querer igual. Quando você não consegue igual, você vai culpar o profissional. Mas uma dúvida. Não cabe uma orientação do profissional eu sentar na frente da cabeleireira e falar para ela, eu quero isso aqui. E ela virar para mim e falar assim, olha só, eu não vou conseguir esse resultado em você. Porque a tonalidade do seu cabelo, a espessura, porque esse aqui era assim, assado, porque esse cabelo aqui era virgem, o seu não é. O seu tem produto químico, então o seu vai, sei lá, ficar laranja. Vou te trazer, e aí voltamos para a odontologia, que eu vou ligando pontos. Na odontologia é algo que as pessoas esquecem, o profissional esquece, e acontecem muitos problemas de ordem ética. Todo procedimento que o dentista vai fazer, ele tem que comunicar ao seu paciente. Ele tem um prontuário que ele deixa tudo escrito. E ele fala, olha, eu vou fazer um procedimento, você precisa fazer você está com ausência de um elemento dentário, ou seja, está banguela. Nós temos um procedimento. Esse procedimento, você vai fazer não vai ser um implante, que eu vejo que não vai ser implante, só que eu vou botar tipo uma ponte e eu vou ter que desgastar os dentes anteriores e posteriores para poder colar. Então, aqui está o elemento e ele faz tipo uma cinta, né? Aqui está o dente, faz tipo uma cinta. Só que ele desgasta o seu dente. Você tem que dar concordância para isso. Só que quando ele desgasta o dente, ele enfraquece, ele dá infiltração, ele perde os outros dois dentes. O paciente não se deu conta, ele vai criminalizar, ele vai acionar porque ele fez algo desse tipo. Então,
todo o processo tem que ser comunicado. Você falou com perfeição. Tem que ser comunicado. Mas à medida em que mexe com a vaidade, e não foi um procedimento de saúde, eminentemente, né? Tivemos que fazer uma cirurgia bariátrica porque você estava obeso, mas é de procedimento estético. Você mexe com a vaidade, as pessoas ficam surdas e cegas. Porque elas querem o resultado. Elas querem o resultado e não querem o processo. Então, quando você deu o exemplo da... Né? Isso. É muito perigoso, gente. É muito isso? perigoso. Ou é só uma troca verbal? E não paga o preço, porque você chega assim, olha, sua amiga emagreceu, ficou linda, maravilhosa. Você vai ter que acordar, treinar 4 horas por dia, sua alimentação vai ser essa. Você vai ter que parar de tomar o chopinho, você vai ter que ter um horário de sono regrado para você atingir este resultado. Só que as pessoas querem resultado rápido. Então, elas não vão ouvir o que o profissional fala. Eu quero as minhas luzes, que eu quero ficar igual a Michele. Michele ficou linda, maravilhosa. Não vai ouvir. E depois... Então, por isso, assim, acaba sendo rígido. É chato ser rígido? É. Mas ele te prevê de muitos problemas. Te previne de muitos problemas, te protege de muitos problemas. Gente, então, deixa eu só interromper um pouquinho, porque a gente ficou só na área da saúde, tem muita coisa para conversar. É verdade. O papo acabou ficando interessante, porque é uma área polêmica, né? Polêmicas, gostamos de polêmicas aqui. E a gente ficou o Marcos ajudou, veio para causar. Aí veio para causar e tal. E eu ajudei o Marcos. Vocês esqueceram das outras áreas, mas vamos lá. Olha só para fazer uma paradinha rápida aqui com relação à nossa audiência. Hoje o hype da internet é política, mas está dividido também. Não é só política, não. Está futebol. O André mesmo falou o caso que aconteceu com o desembargador recentemente. O hype está lá em cima da internet, todo mundo comentando. E alguns nossos amiguinhos aqui que assistem, que são inscritos no canal aqui no M, mandou para a gente, né? Algumas coisas legais aqui para a gente. Gostamos de vocês. O pessoal tá num bom humor danado, gente. Hoje está muito bacana. Silvia, por exemplo. Comprei um sal do Himalaia, cuja embalagem diz que se originou há 250 milhões de anos atrás. Mas vence em novembro. Muito boa. O Luiz. O Luiz já foi para a política, mas vamos lá. O maior dano que o PT causou ao Brasil foi criar uma geração que se acha no direito de reivindicar por tudo sem ter que trabalhar por nada. Vamos lá. Bom, se alguém quiser criar polêmica... Estou só ouvindo e me divertindo. Vamos lá. O Joaquim está dizendo que agora pedófilo... Tem uma sigla para pedófilo que é PAM. P-A-M, de Maria. Que é pessoa atraída por menores. Aí ele coloca aqui, vão relativizar a pedofilia no raio que os partam. Deem o nome que quiserem. Pedófilo é pedófilo. Uma das raças mais asquerosas que a humanidade produziu. Pedofilia é crime. Concordo. Eu concordo e assino embaixo. A Carla. Você sabia, falando da OMS, que agora tem estudos, né? Aniversários fazem bem para a saúde. Estudos da OMS recentes mostram que pessoas que fazem mais aniversários vivem mais. Sandro, olha só, estamos passando por uma fase difícil que muita gente que não estava morrendo está morrendo, cara. É verdade. É na mesma lógica. É a mesma lógica. O Carlos Henrique. Ele também veio forte aqui. O Carlos Henrique faz o seguinte: você vai reeleger o prefeito e os vereadores que te impediram de trabalhar e sustentar sua família? Isso é uma pergunta. Polêmica também. Eu pretendo tirar o emprego deles também. Mas aí, Sandro, qual o nome do amigo que mandou essa mensagem? O amigo é Carlos Henrique. Mas aí tem que mencionar para o Carlos Henrique, deixar frisado e ir para os outros, em quem eles votaram na última eleição. Essa que é a questão. É a memória, não estou dizendo nem nomes, não estou discutindo nomes. Sim. É lembrar. Você lembra quem você votou na última eleição? Então, como é que a gente vai tirar e a gente pode correr? Porque a memória é curta. Ainda mais o seguinte, a gente tem uma vida tão corrida, e esse ano, por causa de pandemia,
mexeu demais, a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo, a gente não vai conseguir. Mas ele se refere aos atuais prefeitos aí que estavam com as verbas. Você vai reeleger o prefeito e vereadores que te impediram de trabalhar e sustentar sua família agora. O prefeito, você lembra quem votou, Sandro? Agora o vereador, que a pessoa acaba esquecendo. É o mais verdade. E a cozinha, e a Câmara, e os legislativos são a cozinha de onde as coisas mais ou menos se definem. Né? Verdade. Gente, outra aqui. Eu não sei se é o mesmo Luiz, porque também é Luiz, tá, gente? E ele bota aqui: multar quem não usa máscara é fácil. Quero ver prender quem comprou os respiradores superfaturados. Deve ser o mesmo, né? Porque ele tá nessa batida da porrada. Da porrada forte. Não, e assim, só mais um detalhe para acrescentar sobre multa. Eu nado no mar 3 vezes por semana, aqui em Copacabana. Tem o pente fino da Polícia Militar. Passa na praia, passa no calçadão. Ontem eu fui caminhar, cadê o pente fino? E tem pouca gente dia de semana. Eles fazem, assim, um lado bom é que eles fazem o educativo. Chega para a pessoa soltar de máscara, não sei o quê, pede para a pessoa colocar a máscara. Tranquilo, né? Não vem logo coercitivo, vamos multar. Não. Ele faz isso. Mas ontem que a praia estava cheia, o calçadão estava cheio, não tinha operação pente fino. Até porque não dá conta. E aí chega naquela discussão, poxa, você vai policiar o cidadão de bem que está indo à praia, é seu direito, mas você não sobe o morro. Assim, o quadro é muito complexo. Parece muito polêmico. Gente, temos aqui a Carmen também, que mandou aqui pra gente. Carmen, tá? Uma mulher, para depois não chamar ninguém aqui de machista. Carmen mandando assim: estudos recentes comprovam que a mulher ama mais o marido que os filhos, pois os filhos ela deixa com a vizinha, já o marido não. Cada um. É verdade. E aqui, gente, pô, essa foi boa. O João Pedro, ele bota aqui, o varejo brasileiro imita os americanos, mas os impostos são belgas. A infraestrutura é africana, as leis norte-coreanas, os políticos venezuelanos, os empresários são do Circo de Solé, porque só com malabarismo para aguentar. É verdade. E a última aqui da audiência, a gente até falou que no caso aqui não foi nem mandado para ninguém, foi saiu agora na Veja. Home office adotado às empresas durante a pandemia se consolida com uma atraente opção para empregados e empregadores. Vocês estavam comentando isso, a gente teceu esse comentário no início do programa. Minha casa, meu trabalho. Empresas e funcionários se rendem ao home office. Queria aproveitar o teu gancho aí e fazer uma pergunta que é um pouco daquilo que a gente estava falando lá atrás e também falando sobre comunicação interna, né? Eu tive, conversando com algumas pessoas do Google aqui no Brasil, lá em São Paulo, quando o Google veio para cá, ele veio trazendo aquela mesma característica que tem lá no Vale do Silício, né? Que é uma liberdade grande para os colaboradores. Então, eles vão para lá, não tem hora para chegar, não tem hora para sair, podem se divertir lá durante o seu dia de trabalho, desde que entreguem lá as suas tarefas. Então, os caras vão jogar videogame, jogar sinuca, bater papo, tomar refrigerante, comer salgadinho, tem fruta pra caramba lá também. É um lugar espetacular, eu já pude visitar. Só que, conversando com uma galera de lá, eu acabei sabendo, né, que muitos problemas foram ocasionados por causa disso. Lá nos Estados Unidos tem uma cultura diferente. O brasileiro tem um outro tipo de pensamento. Então, o que começou a acontecer? O cara ficava lá até 2 horas da manhã jogando videogame e, sei lá, porque não estava rendendo no trabalho, às vezes era demitido e ia cobrar na justiça aquelas horas extras ali do videogame. Cara, isso é uma sacanagem, né? Então, assim, essa mentalidade ela não é legal. Como é que as empresas, cara, vão... Agora eu não sei, tá? Eu tô aqui, vou chutar. Tem que se reinventar, tem que se precaver, tem que se... de alguma forma se blindar disso, porque as pessoas em casa, naturalmente, vão ficar ali sem bater o ponto, que foi o que o André falou. E como é que vai ter esse controle? Como é que isso vai ser feito? É um negócio que vai ser
pensado, né? Para não ter problema lá na frente. Ô, Márcio, o que muitos estão falando é que o pessoal não está muito preocupado, pelo menos lá na agência e vários outros colegas que são empresários, aí a preocupação não é mais com ponto, a preocupação é com a entrega. É o prazo, é o deadline. Não, mas a preocupação do Google era essa. O problema não é a empresa. Mas controlar esse tipo de coisa. Agora, realmente, a legislação vai ter que se adaptar, né? Porque senão a pessoa fica em casa com várias abas, fazendo várias coisas e depois já falar que teve hora extra. Não teve. Mandar e-mail 2 da manhã e dizer aí, ó, tô tendo que trabalhar até 2 da manhã. E a gente coloca, só para fechar aqui rapidamente o raciocínio, a gente coloca, por exemplo, os nossos funcionários, a gente começa a conversar com eles às 10 da manhã e vai até às 19. Ou seja, a gente tem o horário de trabalho que é dentro desse horário. Fora desse horário, não se conversa. Entendeu? Se ele manda alguma coisa, ele não vai ter resposta da empresa. Entendeu? Ele está mandando porque ele quer. A gente não pediu nada. Entendeu? Então, assim, a empresa tem que se resguardar com isso, porque senão você fica trabalhando com um funcionário até 11 horas, até meia-noite, até 1 hora da manhã, e, de fato, isso pode depois te trazer problemas sérios. Então, a ordem é não responder. Entendeu? Acabou o horário. Vou amarrar o último comentário da audiência com o que o Márcio colocou agora. Primeiro olha o quão a pandemia está mexendo com vários paradigmas. Até da arquitetura e engenharia. O que estava acontecendo com as construções? Eram pequenas, eram praticamente dormitório, porque as pessoas iriam trabalhar por questão de transporte, passava 1, 2 horas, e aí voltava praticamente em casa para dormir, então a casa, o imóvel podia ser pequeno. Na medida em que começa a se adotar o home office, e você não pode ter áreas em comum, né, porque os condomínios faziam pequeno, e faziam imóveis pequenos, e as áreas em comum com home office, você não pode compartilhar. Como é que vai fazer agora? Tem que construir novas habitações, né? E em relação para o comentário do Márcio, é o seguinte, é muito prático e fácil, por isso que eu sei que o home office, eu consigo olhar dos dois lados. Olhar de quem eu já fui prestador de serviço e agora eu sou patrão porque eu tenho a minha empresa, mas eu olho para cima, né? É muito mais prático para o patronal, e isso para a cultura do brasileiro. O Sandro, como empresário, tem um procedimento correto. Mas a maioria do empresariado brasileiro não tem essa visão. E aí essa questão da judicialização, por quê? Porque eles não querem entrega a partir do momento que você, vamos supor, te dá uma demanda, você tem 8 horas de trabalho para você resolver. Você tem uma missão a cumprir. Eles vão cobrar pela missão. Você é um funcionário eficiente. Você consegue cobrir em 3 horas. O que eles fazem com você? Te demandam mais. À medida que te demandam mais uma ação, você vai fazer mais 3 horas. Então, 2 mais 3, 5. Aí te dão mais uma ação, você faz em 4. Você já está mais ou menos de hora extra. Mas como eles vão te cobrar pela produção daquilo, não importa. Você tem que fazer. Mesmo que você tenha feito 4, 5 atividades no dia. Então, o empresariado brasileiro, ele precisa também ter essa cultura. Eu acho que, de repente, até internacional. Eu posso falar pela minha realidade que é brasileira. Eu não posso avaliar pela internacional. Então, ter de produção, tranquilo. O problema é quando excede. Você, querido, você tem... Eu quando tenho que demandar algo para alguém, eu chego para ele e passo. Olha, eu quero que você faça isso. A matéria é assim, eu quero que você diagrame assim, a foto que eu quero é assim. Eu não fico em cima dele. Eu só falo, preciso no prazo tal. Como ele vai fazer? A maneira, eu quero que ele me entregue o serviço dentro do prazo. Se ele vai conseguir entregar antes, perfeito. Eu não posso exigir. Agora, quando chegam as pessoas, o exemplo que você deu, que as pessoas ficam se divertindo, elas não percebem que aquilo é uma escravização. Porque ela vai, se diverte e tal, ela vai passar o dia inteiro, se duvidar, dorme. Tem muita gente que dorme no sofá de Google. Por quê? Porque fica naquele universo paralelo. Aí eu pergunto, isso é vida? A vida é mais do que isso. E um dos questionamentos que a pandemia trouxe para a gente foi questionar o nosso modelo de vida. Que vida que a gente quer? Que vida que a gente precisa ter? Que vida a gente quer ter como trabalho? E o trabalho, e pega no momento em que o trabalho vive em uma plena revolução. Então a gente tem que questionar-se e questionar ao modelo, né?
Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, quem é patrão tem que tomar cuidado, quem é funcionário tem que ter cuidado para você não ter os abusos. Por trás daquilo ali, a pessoa não é ferramenta, a pessoa não é máquina, a pessoa não é sistema. Tem um ser humano por trás ali, né? E é um ser humano que é teu parceiro, que você depende dele, por mais que você possa substituir, mas aí a sua recomposição é diferente, né? Até a pessoa engrenar, você pode realmente fazer a troca melhor ou pode ser uma troca pior. O cara é teu parceiro na construção. Você vai ter, sua empresa vai crescer na medida que ele cresce também. E aí, voltando à nossa chave, né? O nosso Dark, voltando ao nosso princípio, nosso círculo, um depende do outro. Né? Não é que o patrão depende do empregado. Não, ele é importante, os dois são importantes um para o outro. André, desculpa te interromper. Você tem razão, eu acho que é isso. A discussão aqui é no sentido dos ajustes, porque nós temos uma legislação muito engessada, que não tem nada, não combina com nada que está acontecendo. Ela é completamente oposta a esse movimento, a essa evolução, né? Então, do ponto de vista da lei, quando eu falei do Google, eu estava exemplificando uma situação que o camarada estava ali sem fazer nada, né? Estava lá jogando videogame, mas do ponto de vista legal, ele se sentiu, né, no direito de cobrar aquelas horas que ele estava no videogame. Então, isso pode acontecer, e eu acho que é ruim para um lado e é ruim para o outro. Sim. Porque esse novo modelo, ele impede o controle legal da atividade do funcionário, que é a entrada e a saída, por exemplo, que justifica ali aquele horário de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial para isso, porque não adianta a gente evoluir se o modelo legal não evoluir junto, né? Sim, gente, geralmente as normas são difíceis de serem atualizadas. Precisam de... Aí é o modelo engessado que, para você poder atualizar com os usos e costumes, ela não engrena muito. Mas aí, o que de repente pode surtir? Uma norma interna. Dizer, e você ter uma documentação assinada pelo funcionário, tem que ser testemunha, que senão ele pode dizer que foi coagido. Dizer isso, essa questão. Você não pode cobrar hora extra por isso. Você permite, mas você tem que produzir. Gente, o combinado antes não sai caro. Então, assim, só um detalhe. A gente faz, geralmente, o combinado antes... E vale o que está escrito, igual o jogo do bicho. Vale o que está escrito. E aquilo que eu falei, no ambiente digital, respeita esse horário do ambiente convencional. Acabou. Entendeu? Você não dá margem. Você não dá margem para dar ruim lá na frente. Só fazendo aqui, que eu tinha esquecido o Vinícius. O Vinícius mandou para a gente aqui... desculpa aí, Vinícius, eu não vi que tinha você aqui também. Ele mandou um lance aqui para a gente que ele diz o seguinte: cite um erro de português que te irrita profundamente. Aí ele responde: trocar o Flamengo pelo Benfica. Enfim, Michele Senise, você está muito caladinha hoje, você está prestando atenção na resenha, mas eu vou passar a bola de novo para você, que a gente está falando muito e você está muito assim, aí só observando. Ela tá com mindset masculino, quer ficar em silêncio, e a gente com o feminino que fala pra caramba. Não, pior que não. Falei aí fui contra até o convidado no bom sentido, né? Assim, no sentido de debater. Claro. Você discordou. Verdade. Mas eu queria realmente fazer uma pergunta, até nessa linha aí do que a gente estava falando. Até quando o Márcio começou a falar, eu falei, lá vai ele roubar minha pergunta. Eu sou desse. Desculpa, Michele, não é de propósito, é que acontece. Sendo como advogado, o Márcio não roubou, ele adiantou-lhe a pergunta. Olha, gente. Obrigado, André. Obrigado, cara. É que aqui a gente não combina nada, André. A gente não combina literalmente nada, nem entre a gente. Então, acontece de um pegar a pergunta do outro e a coisa vai, é espontâneo mesmo. Diga lá, Michele. Não, a gente já falou assim algumas vezes sobre o quanto a gente teve que evoluir nesse período, né? Estamos falando muito aí do home office, dessa questão de confiança. E engraçado, quando o André estava falando sobre isso, eu me lembrei, né, que quando eu trabalhava, tinha um emprego formal na área de marketing muito tempo atrás, meu computador não podia ter acesso ao YouTube, não podia ter acesso ao Facebook, não podia ter acesso à página de evento, tudo isso para, enfim, para não dispersar. Digamos assim, e isso foi mudando. Mas, enfim, eu queria perguntar para o André, todo mundo teve que evoluir, assim, né, correndo rápido,
E eu queria saber se você estava preparado para atuar 100% online ou se você também teve que pegar esse gancho e se readaptar correndo. O que acontece? Hoje, o meu cliente, eu sempre agi com ele virtualmente. Quando era necessário, eu estava lá presente. Então, quando tinha evento, eu estava presente. Até mesmo no conselho, nos meus 2 últimos anos, quando mudou a gestão, entrou uma pessoa para ser o guarda-chuva lá dentro da área de marketing, ele falou assim, passa a fazer home office. E aí a pessoa chegava lá para alguns ajustes para a reunião de pauta, então já estava preparado o modelo. Da mesma forma que dentro do próprio conselho eu entrei lá como um contratado e depois eu tive que ver a empresa lá, e eu já tinha uma empresa, mas antes era só por contrato. Então esse modelo que as pessoas hoje passam a viver, que é de ser empreendedor, de ser o patrão de si mesmo, esse processo de passão hoje eu já tinha passado. Então, esse processo de pandemia, de agir virtualmente, eu já estava acostumado. Então, o processo também de ficar recluso em casa, eu já estava acostumado. Eu sempre fui um cara caseiro. Então, para mim, a diferença não foi grande. Né? Então, assim, é tudo muito cultural. O brasileiro é um perfil de ser humano que é muito externo, né? A casa é a rua. A gente vai lá para os nossos clássicos de literatura, a casa e a rua. Então, o brasileiro é muito de ir. Então, ele não está muito acostumado. O brasileiro é muito sociável. O brasileiro quer muito contato. Então, vai ser um choque. Está sendo um choque, que foi um choque radical, e as pessoas estão tendo que se habituar a isso. E aí, dentro do nosso processo dialético, a gente vai sair diferente. Melhor ou pior? Depende de cada um. Fazem sempre essa pergunta para mim. E eu sempre, e as respostas que eu tenho, eu confirmo pelos fatos, né? A gente vai sair maior do que a gente entrou. O que quer dizer maior? As pessoas que eram caridosas vão sair mais caridosas. As pessoas que eram tranquilas, mais tranquilas. Os mau caráteres, mais mau caráteres. Os que não respeitam o coletivo, mais desrespeitosos. Ele não vai mudar. A essência da pessoa, ela vai permanecer. Então, a essência de trabalhar, então, amarrando o nosso tema, a essência do funcionário, que é o funcionário abelha, né? Quando não está voando, está fazendo cera, ele vai continuar no home office. Ele vai ser abelha no home office. O cara que é produtivo, ele vai ter só uma diferença, até porque o cara que é produtivo, ele é tão rigoroso, ele é tão concentrado, tão encaixotado, que a casa, o hábito da casa não interfere no hábito dele. Então, se tem a possibilidade de ter um espaço que é um quarto para ele fazer o escritório dele, a casa indifere, porque ele é organizado. E o cara que é desorganizado, ele vai desorganizar mais ainda. Os que for suscetível que é o fiel da balança desse processo. Então, a gente, como profissional de comunicação interna, a gente tem que ter cuidado, ter atenção e ter uma proposta em cima desse, que foi a pergunta, eu acho que foi o Márcio que fez, né? Como é que a gente vai trabalhar para esse engajamento do funcionário? Não lembro. Como é que vai ser o engajamento deste funcionário? Eu acho que este é o ponto. Você trazer esta pessoa para que ela não se disperse a tantos estímulos. Porque, como a Michelle falou, antigamente você ver mídia social ou ver YouTube era problema. Hoje é instrumento de trabalho para a gente. Então, a gente analisa muito, porque eu costumo falar, até numa live que teve uma professora de fotografia, foi lindo, uma história de fotografia, história da fotografia, e eu defendo muito a academia, mas eu falo que a academia no sentido de universidade, ela é engessada, como o Márcio falou sobre a questão das leis. Ela é engessada. Hoje o mercado atualiza-se muito mais, mas a academia tem a questão de você ter um controle mais ético para você não fazer loucuras. Porque você... Isso dá uma polêmica maravilhosa, eu concordo contigo, mas dá uma polêmica maravilhosa. Ô André, deixa eu te falar, a gente está entrando na reta final aqui do programa, até pelo tempo. Eu queria primeiro te perguntar para você fazer um jabá aí da sua live para a gente, né? Antes do momento Dica de Livro, conta aí como é que é o seu canal para a gente aí, qual é o canal, como é que funciona. Olha só,
o canal vem dentro dessa proposta que a Michelle meio que fez a pergunta da transformação para a pandemia. Eu vou amarrando todos os pontos. Eu recebi um post de uma amiga minha dizendo o seguinte: se você não tocou um projeto novo, se você não se reciclou, se você não repensou a sua vida, você não entendeu o que era a pandemia. Você não entendeu o que foi a quarentena para você. E aí a gente de comunicação conecta pontos, né? E aí fui conectando um ponto que era um projeto que já tinha há muito tempo para ser feito, e a pandemia, vamos dizer, me amadureceu e me fez trazer na prática. É um projeto de entrevistas, são lives, acontece todas as terças e quintas-feiras, 19 horas. Eu trago pessoas, a proposta é levar conhecimento específico para um público não específico. Levar boas histórias de pessoas que são anônimas, que não são célebres, mas têm trabalhos célebres. Então, por exemplo, eu levei a Márcia Romanache. Márcia Romanache é dentista, ela foi a precursora aqui no Rio de trabalho específico para... Ela atende pacientes especiais, mas com soropositivos. Então, ela foi logo no início da AIDS, ela foi em 87, então era tudo muito novo, ela foi desenvolvendo com a habilidade dela as técnicas. Então, assim, trago histórias interessantes, trago pessoas interessantes para poder mostrar que, às vezes, qual é a nossa função como comunicador. É servir de porta-voz, de holofote, de um megafone para as boas histórias. E qual o nome do canal, rapaz? Você não deu o nome do canal. Calma, eu conto primeiro o Beto é o Peixe, depois eu tenho que fazer o teaser. Para princípio de conversa. Está no YouTube, www. André, cortou um pouquinho no início, pelo menos para mim. Você podia repetir? Para princípio de conversa. Para princípio de conversa. Porque essa história, geralmente um bom papo e uma conversa franca, você fala para princípio de conversa. E aí você tá. E um cafezinho é o momento que você compartilha, você tem a troca com os amigos. Geralmente, quando eu falo para a pessoa não está habituada a esses meses, a pessoa, estou nervosa, estou tendo. Cara, é uma conversa, uma conversa entre nós dois, com algumas pessoas fazendo interferência. E relaxa. Quando elas menos percebem, já passou uma hora, como a gente já passou uma hora. E por falar nisso, já passamos, o tempo está estourado. Eu peço para que agora o nosso convidado, por último, minha bancada, Michelle Senise e Márcio Escudeiro, considerações finais. Gente, dica de livro vai ficar meio em cima da hora, mas se vocês derem rapidinho, beleza, porque a gente está com 57, quase 58 minutos, então peço para que vocês, por favor, sejam mais sucintos e a gente entra na reta final. Por favor, minha bancada, vamos lá, deixando o convidado por último. Vou começar, normalmente eu uso esse tempo, André, para agradecer o seu tempo, você ter vindo aqui bater papo com a gente. Hoje foi uma troca muito positiva, como sempre, muito divertida, apesar de vocês terem falado incansavelmente do Flamengo, mas tô brincando, assim, foi ótimo, muito obrigada por ter vindo aqui. E deixo aí, gente, mais uma vez um pedido para vocês curtirem esse vídeo e recomendarem para alguém que vocês acham que possa curtir também. Obrigada, tá, André? Brigadão. Boa. Márcio Escudeiro, meu amigo, que é sempre sucinto nesse final. Sim. Então, André, normalmente eu uso esse tempo para falar bastante. E hoje eu vou só falar a beça. Eu vou tentar ser um pouco mais... Queria agradecer a tua presença. Foi muito legal. A gente tem isso que você falou da pandemia. Se a gente não aprendeu, não evoluiu, não se desenvolveu, que a gente passou esse período aí só sofrendo, porque foi uma sofrência muito grande, até nas lives, né, cara, dos sertanejos. Então, foi um momento difícil, mas muita gente se aproveitou dele e levou algo positivo. Então, agradecer a tua presença. Quero convidar você aqui, e já fazendo o meu jabá, para levar o teu conteúdo lá para o Flickrs, que é uma plataforma que eu criei, né, de informação, de notícia, que, cara, tá bombando, passamos aí de 9 milhões de usuários, negócio incrível, e quero convidar você aqui, né, ao vivo e a cores, para colocar ali acabei esquecendo o nome. Para princípio de conversa. Eu não esqueci não, era só para você falar de novo, para princípio de conversa, vamos colocar esse negócio lá, tá bom, meu amigo? Muito obrigado aí, e um grande abraço para todos os inscritos do canal.
Os que não são inscritos, sim, vão pastar. Bom, eu vou passar a bola para o André, também agradecendo a presença aqui. Pô, muito bacana ter você no programa, André. Volte sempre. O M é assim mesmo, é uma resenha, a gente não combina nada, no final dá tudo certo. É sempre bacana essa troca, né, de conhecimento, né? Nossas propostas são análises e reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. Voltando para cá, André, suas considerações finais, muito obrigado pela sua participação. Putz, agora chegar a resumir tudinho, vamos lá primeiro para o jabazinho, de novo, para princípio de conversa, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Instagram e Facebook a gente vai informando quem são os próximos convidados. Vamos lá, dica de literatura, Vida ou Filme? Neil Gabler, da Companhia das Letras. É um livro de 2000, que ele fala mais ou menos de onde surgiu esse culto de celebridade, esse celebritismo que vem da essência norte-americana, princípio do século XX. É muito interessante para a gente entender o que acontece hoje, porque pessoas que pouco fazem são tão célebres. E, por último, mas sem deixar de ser importante, agradecer que veio o convite de vocês para poder expor um pouco do meu trabalho, expor um pouco das minhas ideias e um pouco do meu projeto. E sempre me ponho à disposição de vocês para participar em outras vezes. E como eu faço também na minha live, é a live da gratidão. Também sou bastante grato a vocês, porque cada vez que a gente põe um espaço para expor boas ideias, e o projeto de vocês também é esse, expor informação, é o que a gente precisa a todo momento num universo de tantas fake news. Né? Ter opiniões verdadeiras, ter opiniões corretas é o que a gente precisa. Legal. Bom, vou fechar aqui lembrando o nosso amigo que a gente entrevistou há um tempo atrás, o Elcinho Muco, que ele disse uma frase sensacional que eu nunca mais vou esquecer. Para combater a desinformação, só com mais informação. Sensacional. Gente, minha bancada, programaço mais uma vez. Muito bom. Obrigado, Michele, Senise, Márcio, obrigada, gente. E André Carvalho. A gente se vê de segunda a sexta aqui no YouTube, sempre às 20 horas. Valeu, abraço. Um abraço.